Rodrigo, nós vamos falar aqui como o medo nos atrapalha no desenvolvimento pessoal, beleza? Beleza. Então, segue o baile. Eu sou Marco Pantoja, eu sou professor de ENE, Educação da Nova Era. Já é? Já é. Bem, Rodrigo, qual é o problema que a gente tem aqui nessa situação? O medo, assim como os outros vídeos que a gente gravou, lembra? Ansiedade, aquela coisa toda, o medo cumpre uma função muito importante para a gente. É uma herança que a gente veio desenvolvendo ao longo aí dos milênios, como sapiens. E claro, se não fosse o medo, a gente se jogava de um prédio e estava tudo certo. Então ele tem uma importância muito grande. Quando você estava lá na caverna e tinha, parecia uma preguiça, bicho preguiça de 3 metros de altura, que antigamente tinha isso, né? Isso tinha que ter medo. Né? Aquela história do fugir ou lutar. E aí tu metia o pé. Então a importância é muito grande no medo. Cumpre uma função muito importante. A questão é quando a gente se depara com o mundo atual hoje, que coloca a gente numa situação de alerta permanente. A gente está sempre muito estressado, muito ansioso e com muito medo. E a gente não fica naquela coisa que a gente conversou no outro vídeo da homeostase, né? A gente não equilibra momentos de medo e de segurança, momentos de ansiedade, de estresse e de tranquilidade. A gente está sempre lá em cima. Sempre com muito medo, né? Sempre com muito medo. E o mundo nessa coisa toda da hiperaceleração, o medo de sobreviver, só que os medos são outros, né? É medo de não conseguir pagar a conta, é medo de perder o emprego, é medo de uma série de outras coisas. Então aí tem um choque muito grande, porque existe um sistema muito bem desenvolvido na gente que se depara com um mundo que é completamente diferente. Não é uma selva como a gente passou a maior parte da nossa história, entendeu? Uhum. Então, Rodrigo, qual o problema quando a gente mantém o medo lá em cima? A gente falou da importância do medo, mas qual o perigo disso estar sempre lá em cima? A gente está sempre com o sistema ligado, fugir ou lutar. O problema é que o nosso cortisol, assim como no estresse, fica lá em cima, a gente começa a ter um curto-circuito no nosso sistema psicofisiológico e essa sensação não é nada boa para a gente, conviver com esses níveis tão elevados de medo, de cortisol, isso tudo. Então isso, claro, que não deixa a situação, o nosso viver de uma maneira bacana, agradável. Esse é o problema que a gente tem. Até porque começa a aparecer problemas físicos, né? Doenças físicas, começa a aparecer psoríase, começa a aparecer várias coisas que é relacionado ao estresse e ao medo, não é isso? E é bom você ter colocado isso, Rodrigo, pelo seguinte, porque quando a gente vai observando a gente mesmo, observando as pessoas, né, quando a gente vê essa relação de medo, de estresse, você vê nitidamente que parece que a vida vai dando alguns indicadores, alguns sinais. Começa ali pela insônia, começa por coisas um pouco mais brandas e parece que quando a gente não escuta que o corpo precisa da homeostase, que o corpo precisa desse equilíbrio, não pode ficar tão lá em cima, ele vai dando sinais mais fortes até chegar no disjuntor e apagar o disjuntor, como acontece em vários casos de pânico, em vários casos de síndrome do pânico, né? Pessoa pira geral. Uhum. Um exemplo grande que a gente já falou, acho que num vídeo desse que a gente gravou, que é o exemplo do caminhoneiro. O caminhoneiro tem que percorrer não sei quantos quilômetros, aquela coisa toda, viajar não sei quantos quilômetros por dia, e aí o cara toma café, cheira pó, toma rebite e fica sempre ligado. Então, num desespero do corpo, uma resposta automática do corpo é o disjuntor quando apaga. O cara tá dirigindo, ligadão, e de repente, apaga, e aí a gente vê as merdas que acontecem aí pela estrada. Direto, né? Então foi bom tu colocar essa situação dos alertas, né? Dos sintomas que vão sendo produzidos por esses estresses muito elevados, pelo medo muito elevado. Então, Rodrigo, vou contar uma historinha, porque a historinha é sempre bom, uma historinha para ilustrar isso aqui que a gente está conversando. Você também me contou aqui em off uma historinha sua, me incentivou. Recentemente aconteceu uma coisa bem curiosa. Eu me peguei com um bônus, né? Como fruto da minha disciplina de ser cobaia do meu próprio método, que é o método 3x4, que tem a ver com o nosso curso, vida virtuosa, essa coisa toda. Enfim, eu fiz uma organização lá na minha semana, um planejamento,
E uma parte desse planejamento tem um tempo dedicado para imprevistos, né? Basicamente a gente destina ali 50%, 60% do tempo para fazer o que é realmente importante para a gente, não para o que os outros querem, mas para a gente se tornar a pessoa que a gente quer, a tal, né, colocar nossas virtudes e tal em prática. E aqueles 40%, 50% de tempo livre, porque a gente sabe que tem um monte de incêndio para a gente apagar ao longo do dia. Beleza? Tá acompanhando? Beleza, acompanhando. Então tá, então segue o baile. E aí o que acontece? Num dia específico, assim, um dia inesperadamente aconteceu que não apareceu nada. Né? De uma maneira bem rara, não apareceu nada para eu preencher aquela agenda, aquele buraco ali. E eu me peguei com aquele prêmio, que era o ócio, para eu ficar, cara, não tem nada o que fazer. E aí, cara, aí que veio um insight interessante, Rodrigo. Por que que acontece? Eu comecei a ficar agoniado. Tá ligado? Eu comecei a ficar agoniado e começou a me preocupar o fato de eu estar agoniado por conta daquele ócio, daquele silêncio, daquele vazio na agenda. E aquilo começou a me gerar um pânicozinho, de sabe? repente era até uma culpa de não estar fazendo nada, né? Misturado com culpa, com medo. No início me deu logo a vontade de tacar atividade para minha agenda, para preencher aquele vazio que eu estava na agenda. E ao mesmo tempo me deu um insight de falar, pô, é isso que o meu método quer me proporcionar, né? Uhum. É isso, eficiência e tal, e tranquilidade. Então por que eu não estou curtindo isso agora? Se eu fui eficiente, se eu fiz o que era importante, se eu me organizei bem. E aí eu comecei a perceber, Rodrigo, que eu faço isso desde criança, cara. Desde criança eu encho meu caderninho de coisas para fazer. Desde criança não, mas desde adolescente. Tu acelera a vida. Coisa. E aí eu comecei a me dar conta, começou a vir um insight de que isso na verdade era uma resposta meio inconsciente, né, minha, de tentar fugir desse vazio, de fugir desse momento de silêncio, de introspecção, porque você está sozinho, você fica mais introspectivo e tal, e aí eu afloro algumas coisas. Isso assim deve ser tão recorrente nas pessoas que tem até um ditado que diz que mente vazia é oficina do mal, né? Pois é, bem colocado. Mas aí o que acontece, Rodrigo? Eu comecei a perceber, claro, a gente faz algumas apostas. Por que eu acho que eu comecei a desenvolver esse comportamento? Cara, não interessa pra mim muito essa perspectiva psicanalítica, de cavar o porquê, porque é sempre uma aposta, na minha opinião é sempre uma aposta. Você pode achar que você é assim o assado porque seu pai e sua mãe foram assim contigo e teu irmão que foi criado exatamente igual a você não é assim. Não é assim, né? Então é uma aposta, não me interessa isso, interessa o que eu vou fazer com isso agora, a questão mais circunstancial, e não tentar descobrir a origem. Ponto. Dito isso, eu me deparei com essa sensação e percebi que a minha tendência de lotar minha agenda, de fazer 8.000 coisas por dia, não era só uma demanda do mundo, que o mundo hiperacelerado demanda isso da gente, mas ele contava com uma cumplicidade minha também, tá acompanhando, Rodrigo? Sim. Contava com uma cumplicidade minha de querer fugir desesperadamente desse vazio, porque eu estava com medo de alguma parada, e eu estava sentindo essa parada nesse momento que eu caí recentemente nesse ócio. E aí eu olhei com calma, fui sem querer fugir, sem querer ludibriar, sem querer compensar com 8.000 coisas para tapar esse buraco. Não, eu não fiz nada, não neguei esse sentimento. Aquela coisa, a nossa máxima, que é a máxima do budismo, observar e não absorver. Então eu olhei para aquilo, olhei para aquele vazio, olhei para aquela tristeza. O medo era de uma tristeza. E aí quando eu parei, aí vem talvez o maior insight desse vídeo aqui, desse nosso bate-papo. Quando eu olhei, tirando o medo, peraí, calma aí, medo, fica pra cá, eu vou olhar, qual é a parada? Quando eu olhei, eu vi que a tristeza não era nada demais, cara. Não era nem tão grande, né? Não era nada demais. Era um dia bucólico, um dia tranquilo, não era um dia acelerado, um dia que eu consegui resolver minhas paradas. E vi que a tristeza era muito menor do que o medo estava me contando que era. O medo era muito maior do que a tristeza. Eu desenvolvi um hábito, desenvolvi um comportamento em função desse medo,
não em função da tristeza. Tudo bem, lá na infância, de repente, esse medo era muito maior, eu tinha menos recursos. Sim. Beleza, mas o fato é que, cara, eu tenho 48 anos, eu vou continuar fugindo igual eu fugia quando criança? Parei, olhei, e aí foi um insight magnífico, maravilhoso, entendeu, Rodrigo? Porque eu vi que o medo era muito maior do que a tristeza. Era uma tristezinha branda, era uma coisa leve, suave. Então aquele medo que é importante pra caramba pra nossa sobrevivência, estava sendo uma merda. Porque estava fazendo eu ter um comportamento que eu não gostava. Eu não gosto de viver hiperacelerado. Tu tá aí? Pegou, Rodrigo, a parada? Claro. Eu não gosto de viver hiperacelerado, mas é uma tendência, é um hábito que eu desenvolvi ao longo da minha vida, que a gente precisa da respiração, da observação, do autoconhecimento para poder ir avançando, para poder ter novos desafios, colocar novos hábitos. Então, assim, foi muito interessante, eu queria compartilhar essa história, porque foi muito interessante eu ter percebido, e eu lembrei muito daquele filme do Monstros S.A., ou seja, os monstros se alimentam do medo das crianças. Do medo das crianças, isso. Então, o medo que é o nutriente. Então, a questão é essa, Rodrigo. A questão é a gente não alimentar esse medo. A gente saber quanto o medo é importante e quanto ele não serve de porra nenhuma pra gente. Até porque tudo que você alimenta cresce, né? Exatamente. Bem, então, Rodrigo, aí fica a parte que a gente faz sugestões práticas, né? Sugestões práticas e pontuais. Então, a primeira dica, para você que está assistindo aí, Rodrigo também, para quem está assistindo, é de implementar essas ideias, né? A gente tem que transformar isso em ação concreta, pontual, ir para o combate. Então, a primeira sugestão é uma sugestão que a gente coloca lá no nosso método de desenvolvimento pessoal, né? nosso curso lá do Vida Virtuosa, que é uma dica do Rubens Pimentel, ou seja, que foi o que eu implementei que deu essa onda toda, né? Que originou esse vídeo. Ou seja, Rodrigo, você pega 50% do teu tempo, por exemplo, do trabalho. 50% do seu tempo, se você tem 8 horas, por exemplo, de trabalho, você separa 4 horas e nessas 4 horas você vai colocar tudo que é importante você fazer. Tudo que é fundamental você fazer. Você elege, né, as prioridades, as coisas importantes, mais significativas e faz dentro dessas 4 horas. E deixa aquele tempo livre para as coisas que sempre, né, como diz um amigo meu, secundárias. Não, e também não precisa, o trabalho, você não precisa procurar trabalho, ele aparece, né? Sim. Então deixa esse tempo destinado, porque qual o objetivo com essa estratégia? É você ganhar mais eficiência, ganhar mais produtividade, aumentar a tua sensação de produtividade e diminuir a tua sensação de estresse. Por quê? Porque você está fazendo o que realmente é importante. Tudo não dá para fazer, mas aquilo que é mais importante você vai matar naquele dia, vai resolver naquele dia, tá? E se você conseguir aquele tempozinho de ócio, um prêmio, né, um merecimento, um tempozinho de ócio, é ócio mesmo, não é ficar na porra da rede social, não é ficar vendo televisão, é o ócio mesmo, é a tranquilidade, no máximo com um livro, né, na redezinha curtindo aquele ócio, e ver o que acontece. E ver o que aparece de sensação, o que aparece de emoção. E aí a dica para finalizar é você não tentar mudar nada. É só observar o que está acontecendo. Entendeu, Rodrigo? Entendi. Não é desespero de entender, desespero de fugir. É só ver o que acontece. Na publicidade a gente tem um termo chamado ócio criativo, né? Que, assim, muitas das vezes eu que trabalho com criação, a gente pega um briefing de algum jovem para criar. E primeiro você tem aquela angústia de você ter que desenvolver aquele determinado tema, criar em cima daquele determinado tema. Aí você tem a inspiração, que é o que te faz desenvolver alguma coisa naquele tema, em cima daquilo que você já viveu, daquelas informações que você já pegou na tua vida toda. Só que o que define mesmo é quando você tem um ócio criativo. É quando você para de fazer o que você está fazendo e olha para o problema com calma. Aí as ideias vêm, aí tudo se amarra. E isso, assim, é impressionante porque isso sempre funcionou comigo na comunicação, sempre funcionou isso. Boa contribuição. Tem muito a ver com tudo que a gente está falando aqui. Legal. Então aí, Rodrigo, a grande dica, a gente está fazendo essas sugestões porque o que acontece? Se a gente continuar
com esse nosso ritmo hiperacelerado, né, achando que tudo vai se resolver lá no futuro, a gente não vai mudar nada, porque isso é o que a gente tem vivido na nossa modernidade e a gente tem visto qual é a consequência disso. Não muda, só piora. Só piora, as pessoas cada vez mais enlouquecidas e tal, e claro que a gente não é a ideia, não é a gente fugir, virar um eremita, algo desse tipo, né, essa ideia, mas é tentar achar um equilíbrio entre essas duas situações, né? O fato é que se você seguir fazendo o que está fazendo direto, correndo desesperadamente como um cachorro atrás do próprio rabo, a gente já sabe o que vai acontecer, seguindo esse caminho. Ninguém chega a um lugar novo pegando o mesmo caminho todo dia, né? Exatamente. Então, por isso que a gente está dando essa sugestão de uma outra abordagem, uma outra perspectiva sobre a nossa própria vida. Show. Então, Rodrigo, o que eu posso te falar, que tem mudado em mim, é que nas raras vezes que eu consigo esse silêncio, esse vazio, esse ócio, surge essa tal tristeza. O interessante é que ela é cada vez menor. E eu nem sei se eu posso chamá-la mais de tristeza. Então, depois que você identificou, viu qual era o problema, ele começa a diminuir, né? Exatamente. Quando você vê que o medo é o grande tempero do negócio, né? Quando você tira o tempero, você vê que o negócio é meio ruim. O tempero é que dá o tchan. E no caso do medo, ele potencializa, né? Seria mais um fermento do que tempero, entendeu? Em relação ao que a gente sente. Porque quando eu analiso hoje, Rodrigo, quando isso acontece comigo, tem que ser uma outra palavra. Não pode ser mais a tristeza. E eu não sei te falar exatamente qual é a palavra. Melancolia, não sei se também vai parecer muito pesado, mas não é mais uma tristeza, entendeu? Então o grande barato, e eu sei que isso é meio paradoxal, como sempre são as coisas, né? Quando a gente fala de emoção, de autoconhecimento, as coisas não seguem a mesma lógica da nossa razão. Que quando eu parei de fugir desse medo, quando eu parei de tentar tacar, encher a minha agenda de atividades para tentar cobrir esse tristeza, quando eu parei de fugir da tristeza, ela foi diminuindo, ela foi ficando cada vez menor. E aí não tem como eu não citar o Pascal, que é, né, um pensador aí um filósofo de uns 400 anos atrás, mais ou menos, que fala aquela frase tão famosa dele, que tem o coração tem razões que a própria razão desconhece, que é uma outra lógica, né? Mas enfim, eu não posso deixar de citar. Então, agora o recado é para a moçada que está assistindo, que é o seguinte: se você tem algum sentimento, primeiro se proporcionar esse vazio, né? Essa introspecção. E segundo é você se aproximar desse sentimento que você tem e comentar e trocar essa ideia com a gente. Como é que foi? Conseguiu identificar alguma coisa? Conseguiu perceber que você está fugindo de alguma coisa na sua hiperaceleração? Né? Tem alguma relação para você isso? Conseguiu obter um vazio, um silêncio bacana? Conseguiu aparecer para você alguma emoção? Ou isso já é claro para você? A ideia aqui é comentar. Você comentar aqui embaixo, a gente trocar uma ideia, você falar um pouco sobre isso. Tem a opção também do Instagram, se você quiser mandar uma mensagem direto para mim, @vidavirtuosa_, vai estar a descrição embaixo do vídeo. E se esse vídeo agregou algum valor para você ajudaria muita gente, né, Rodrigo? Se pudesse dar uma curtida, se inscrevesse no canal e tudo mais. Já é? Já é. Então valeu, forte abraço.